Olá, meu nome é Juliana de Aquino, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática. E o tema que a gente vai abordar hoje é a relação do ensino-aprendizagem em Libras com o ensino da matemática nas escolas. Para começar a abordar esse tema, primeiramente a gente vai falar da Lei de número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão à língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressões a ela associada. Com a oficialização das Libras, ocorreu um largo avanço no ensino dos surdos. O reconhecimento legal da sua linguagem, a inclusão em salas de aulas regulares e o apoio do profissional capacitado na comunicação entre surdos e ouvintes. A identidade, a cultura e a linguagem própria dos surdos foram consideradas inexistentes pela sociedade ouvinte por muito tempo. A identidade e a língua própria dos surdos foram consideradas inexistentes. Ao longo dos anos, através de discussões acerca da educação de surdos e a mudança nas concepções existentes sobre esses sujeitos, elas passaram a ser vistas como cidadãos de direitos e deveres iguais perante a sociedade, porém ainda com uma visão de exclusão. Mas até hoje, o educador, ao se deparar com um aluno que precisa de inclusão, não sabe quais métodos existentes e quais maneiras de como ele pode lidar da melhor maneira possível com a situação. E é nisso que a gente vai fundamentar a nossa discussão. Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito das pessoas com necessidades educacionais especiais e a política da inclusão possuem previsão legal e essas políticas de inclusão são baseadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na qual definiu uma sociedade mais justa, de igualdade e sem discriminação. Políticas públicas de inclusão do aluno surdo nas escolas. A Lei 4.024 de 61, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trata de políticas públicas de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular, estando entre essas matérias lecionadas a matemática. Mas, de uma maneira geral, dá ênfase à educação como direito de acesso para todos, e da educação especial ao Sistema Nacional de Educação, visto que não integrava o sistema de ensino. Com a Constituição Federal de 1988, trouxe ainda em seu artigo 208 o dever do Estado com a educação efetiva com atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência física. Pedagogia da diferença para o surdo. Visualizar uma escola plural em que todos que a integram tenham a possibilidade de libertação é pensar numa nova estrutura. Para tanto, é necessário um currículo que rompa as barreiras sociais, políticas e econômicas e passe a tratar os sujeitos como cidadãos, produtores e produtos de uma cultura. Pouco adianta a presença de surdos se a escola ignora sua condição histórica, cultural e social. Machado, 2008, página 78. A pedagogia surda é diferente da tradicional, pois ela surge com o objetivo de dar uma direção à educação dos surdos e proporcionar um resgate da cultura caracterizada por esse grupo. E a gente vê isso de acordo com o que foi citado por Machado. Pedagogia e família. A sociologia da família, ao privilegiar a socialização das crianças pequenas, sobrevalorizando as questões que se perdem com aprendizagens básicas,
centradas em torno da relação mãe-filho, têm-nas construído como uma idade associal de espera e dependências circunscritas a um período de vida que se entende desde o nascimento até a entrada para a escola primária. No ambiente escolar, onde se conhece outras realidades, diferentes formas vividas em família, além da pedagogia, a gente tem uma relação importante a observar o aspecto social. Ou seja, como o surdo, culturalmente falando, como ele se interage com a família dele, sendo ouvinte, como se interagem entre os amigos, entre a sociedade em si. E a escola é de suma importância nessa forma de inclusão. Para o ensino da matemática, a metodologia da pedagogia da diferença atenderá às necessidades dos surdos, levando em consideração sua identidade e cultura. Assim, Calatai e Strinchen entendem. A pedagogia surda requer, portanto, a presença do professor surdo em salas de aulas regulares de ensino, assim como nas escolas especiais e CAIs, em tempo integral. Contribuindo para isso, Lorenzato disse que, especialmente dedicado à criação de situações pedagógicas desafiadoras e para auxiliar no equacionamento de situações previstas pelo professor em seus planejamentos, mas imprevistas na prática, devido aos questionamentos dos alunos durante as aulas. E ao abordar o assunto em laboratório de ensino de matemática, o mesmo entende que ela é um ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático. É um pensamento, é um espaço para facilitar tanto o aluno como o professor, questionar, conjecturar, procurar, experimentar, estimular essa curiosidade, analisar e concluir, enfim, aprender a aprender. A relação com a escola. Então, os alunos surdos muitas vezes veem o professor ouvinte como um sujeito que não reconhece eles em sua plenitude, não consegue compreender por eles serem ouvinte. O mesmo, infelizmente, também acontece na relação com os pais e seus irmãos, seus parentes. Os adultos, quase todos ou todos os ouvintes com que o surdo ele convive. Quando essas pessoas não se inserem na comunidade surda ou não aprendem a língua dos sinais, as libras, os surdos não podem projetar-se neles. Suas expectativas de vida ficam reduzidas a espelhar-se numa realidade dos surdos com quem tem a oportunidade de conviver, como foi dito por Rangel. Uma ferramenta que ia ser muito eficaz quando a gente tivesse o docente e o discente utilizando a mesma língua, no caso a língua de sinais, porque a eficiência dela seria ótima porque a comunicação não teria falhas. Então, isso deixaria de ser um empecilho para o aprendizado. Assim, a comunicação ia fluir e a visão do mundo passam a ser a mesma. Teria, assim, uma fluidez na comunicação, produzindo, assim, um diálogo, né? Esse diálogo que é estabelecido entre o professor e o aluno surdos tornaria as aulas mais interativas. Todos os envolvidos realizariam melhor a troca de experiência. As temáticas e os assuntos sobre os surdos seriam mais abordados em sala de aula, visto que uma compreensão dos alunos surdos, que o docente ouvinte é alguém que não os pode compreender. Assim, eles não se sentem totalmente seguros quando falam com esses docentes, esses professores que não falam as línguas de sinais. Logo, as suas expectativas e a capacidade de aprendizagem fica limitada. Isso prejudica o desenvolvimento desse aluno. E até mesmo fora da sala de aula, dentro e fora da sala de aula. Contudo, não é suficiente apenas a presença dos tradutores intérpretes de línguas de sinais, os TIOs. Mas a atuação do docente junto com esses intérpretes é de suma importância, pelo fato que o aluno surdo depende muito da ajuda deles. Essa relação está diretamente relacionada com o ensino-aprendizagem do aluno. E para o ensino da matemática, então, é essencial.
Para Morris Klein, a matemática não é um corpo de conhecimento isolado e autossuficiente. Existe primariamente para ajudar o homem a compreender e dominar o mundo físico, econômico e social. Serve a fins e propósitos. Desde a alfabetização dos alunos, eles têm contato com a ideia inicial de matemática, ou seja, na construção da sua formação básica. Para Santana, a linguagem envolve não apenas ouvir, discriminar, memorizar, mas um trabalho. Os movimentos enunciativos aos quais o sujeito recorre, a subjetividade que põe em evidência as escolhas lexicais, a construção sociocognitiva do sentido. Ferramentas para o ensino. Existem ferramentas que permitem melhorar essa comunicação entre o aluno e o professor. Alfabetização e aprendizagem do discente surdo. Elas estão ligadas ao campo visual. Imagens e material concreto facilitam essa interação. E essas ferramentas são os jogos e o lúdico no ensino da matemática para o aluno surdo. Então, segundo Libânio, a aprendizagem escolar é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental, organizados e orientados no processo de ensino. Portanto, a aprendizagem e a alfabetização são um processo contínuo para adquirir o conhecimento. As atividades lúdicas e construtivas podem ser uma experiência que traz uma resposta positiva ao ensinar matemática, pois o uso dos materiais manipuláveis e de jogos possibilita o aluno aprender se divertindo, né? E através de características visuais que os surdos organizam os pensamentos e a aprendizagem. Contudo, ensinar um aluno surdo conteúdos matemáticos não é uma tarefa simples. Sobre o tema de ensino da matemática aos surdos, mostrou-se não só a importância como a necessidade do planejamento e desenvolvimento de atividades que podem ser aplicadas na prática pedagógica. O ensino lúdico e a utilização de jogos possibilitam a melhora do desempenho escolar dos mesmos, ou seja, é fundamental exercitar e estimular a aprendizagem do aluno surdo com a exploração do campo visual e com conteúdo adaptado, ambos com planejamento, com a vista à aplicação prática. Considerações finais. Presente estudo foi desenvolvido para possibilitar a análise do processo ensino-aprendizagem dos alunos surdos. A problemática foi apresentada e se observou dificuldades e limitações na prática pedagógica. Contudo, buscou-se solução para diminuí-las. No processo de aprendizagem de matemática para os alunos surdos, as atividades de jogos e o lúdico são importantes para esse processo ser positivo, pois despertam a autonomia dos alunos, o ser ativo na brincadeira e nos momentos de alegria, tornando a aprendizagem cada vez mais significativa e eficaz. Nos docentes é preciso colocar em prática algumas mudanças, por ser o principal personagem do processo da aprendizagem. Assim, frisamos a importância de criar alternativas, como estímulos da criatividade, liberdade de expressão, estímulos motivacionais, pois os surdos aprendem de maneira diferente. Sobre a educação de surdos no Brasil, é preciso que o mesmo seja inclusivo, que seja identificada e reconhecida a cultura da sua língua. A inclusão é um dever de toda a sociedade, pois esse aluno precisa ser aceito e ensinado com uma didática diferente, porque independente da sua limitação, são cidadãos plenamente produtivos e capazes. Obrigado, finalizamos por aqui. E aqui estão as referências.